Você sabe o que é ciclo circadiano? Você está com algum distúrbio de sono? Seria interessante você acompanhar o podcast da Unimed. Tem muitas informações que vão te esclarecer e até gerar dúvidas. Isso é bom. Vai, com certeza, colaborar para melhorar seu sono. Um abraço. Olá, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Hoje com o Dr. Marcílio Delmondes Gomes, neurologista e especialista em sono, para falar conosco, na medicina do sono, aliás, né, doutor? Para falar conosco sobre ciclo circadiano. Tudo bem, doutor? Tudo bem, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, tentamos tanto a agenda do senhor e que bom que conseguimos dessa vez, doutor. Vamos lá, chegou através das nossas pesquisas nas redes sociais, né, que nós perguntamos a quem nos segue, temas, e as pessoas falaram ciclo circadiano. E aí nós fomos procurar entender o que é o ciclo circadiano. Mas eu tenho certeza que o que eu li, o que eu tenho aqui na minha pauta, não é nada perto do que o senhor aqui vai me explicar. Por favor, o que é então um ciclo circadiano? Quando a gente fala de ciclo circadiano, a gente tem que entrar no tema do ritmo, né? Tá. Porque o ritmo é uma variável que recorre a determinado período de tempo. Então, o ritmo circadiano é o ritmo de sono que ocorre nas 24 horas, no período de 24 horas, que acompanha o período claro-escuro. Quando a gente fala ritmo circadiano, que cicla a cada 24 horas, tá. Mais ou menos 4 horas. Né? O caso, por exemplo, nós mantemos nosso período acordado em torno de 15 a 16 horas e o período dormindo na faixa de 8 a 9 horas. Tá. Então, esse período somado, se completa no período de 24 horas. Aí começa outro ciclo. Esse é um padrão regular. Existem ritmos diferentes. Tem o ritmo chamado ultradiano, que ele acontece, renova em um período inferior a 20 horas. Exemplo, frequência cardíaca, é um ritmo rápido. O ritmo de sono nos bebês, que são ritmos multifásicos, são bem rápidos. E existe, por outro lado, ritmos chamados infradianos, que eles se renovam em períodos maiores do que 28 horas. Exemplo, ciclo menstrual. O ciclo menstrual a cada 28 dias, a cada 30 dias, sim, por exemplo. O ritmo de produção de plaquetas, né? Então, são produzidas em torno de, a cada 7 dias se renovam. Tá. Existe o ritmo de hibernação dos animais. Então, eles recorrem em período extremamente prolongado. Produção de flores em algumas plantas. Então, recorrem em períodos mais prolongados. Então, o ritmo circadiano ele nos dá uma noção de variável no tempo. E, no caso, pensando no ser humano. Então, ele renova a cada 24 horas, né? E ele, no caso, ele é regulado por células do sistema nervoso autônomo no núcleo supraquiasmático, a estrutura do cérebro, onde tem células que têm uma função de marca-passo. Elas mesmas geram impulsos e esses impulsos são autoalimentados por ela, que faz com que a gente tenha esse padrão de dormir um determinado período e estar acordado em outro, independente até de fatores ambientais. Isso tem a ver com o relógio biológico, doutor? O famoso relógio biológico? Exatamente, é o próprio relógio biológico. Tá. A gente não fala só relógio biológico, porque, como eu falei, tem outras variáveis, não só no ser humano e animais, mas também em plantas, né? Como eu falei, da produção de flores e assim por diante. Então, seria o nosso relógio biológico. Tá. E, doutor, é comum, então, até porque o senhor falando ali a questão de 4 horas, 6 horas, 8, 9 horas, é comum que as pessoas tenham ciclos circadianos, não, talvez não seja exatamente essa colocação, mas tempos de sono diferentes? Porque nós ouvimos, né, tem pessoas que dizem, olha, eu durmo 4 horas e para mim é suficiente, mas a média são 8. Explica um pouquinho para nós isso, aí, às vezes, não necessariamente entraria até na questão do ritmo biológico do relógio circadiano. Tá. Tem pessoas que são curto dormidores e longo dormidores. Então, para a gente ter uma ideia, o que seria normal em termos de sono? Na média, de 7 a 8 horas, é o padrão do adulto jovem, né, do adulto jovem em meia idade, indo até 10 horas. Tem pessoas que dormem 5 horas por noite e acordam no dia seguinte descansado, satisfeito. É o curto dormidor, entre aspas, é o bom dormidor. O outro precisa de 10 horas para estar bem, é o longo dormidor ou mau dormidor, mas a média seria de 7 a 8. Okay. O importante, eu dormi tanto período de tempo e como é que eu acordo? Se eu acordar bem, descansado, satisfeito, a gente pode dizer
que o seu sono foi normal. Se você está precisando mais do que 10 horas para estar bem, ou está dormindo menos do que 5 horas, para ter alguma coisa errada. Ou é doença do sono, aquele longo dormidor, né, mais de 10 horas, narcolepsia, hipersônia idiopática, depressão. Hipotiroidismo. Está dormindo menos que 5 horas e não está reclamando no outro dia. Às vezes a pessoa está com um distúrbio de humor, um surto psicótico, por exemplo, dorme 2, 3 horas por noite e não tem sono no outro dia. Quer dizer, então é uma condição anormal. Ok. E aí, juntando isso, existe, o senhor já falou o que é normal, o que é anormal, e o que esse ciclo circadiano, esses horários de sono afetam e como afetam a vida das pessoas? Como isso aí já é um padrão biológico, né? Então é interessante a gente preservá-lo. A partir do instante que eu começo a alterar por algum motivo, por exemplo, fator ambiental, exposição, intrusão de luz no momento errado, durante o sono, atrapalha. Ruídos do ambiente, atrapalha. Mudança de hábitos alimentares, ajuda a atrapalhar. Mudanças de horário de atividade física, também ajuda a atrapalhar. Por outro lado, nós conseguimos sincronizar esses períodos com essas atividades. Um exemplo clássico. Pessoas que têm quadro degenerativo, exemplo, doença de Alzheimer. Como vai havendo destruição dessas células que regulam esse ciclo, é comum o portador de doença demencial, degenerativa, exemplo, Alzheimer, ter alteração importante no seu ciclo de sono. Aí, como é que a gente poderia ajudar? O fato de o horário de alimentação dele, você estabelecer horários, isso ajuda a sincronizar o ciclo. Horário de atividade física dele vai ajudar. Horário de exposição à luz vai ajudar. Quer dizer, então você pode usar meios outros que ajudam a sincronizar, como também aquilo que você perguntou. Você pode, às vezes, alterar e, a partir daí, quer dizer, de uma forma, às vezes, indesejável, e começar a ter prejuízo. Sim. A partir daí, você tem que avaliar. Exemplo, pessoas que têm, às vezes, sonolência excessiva durante o dia ou insônia, antes de você caracterizar como apenas uma insônia pura, é interessante avaliar alterações do ritmo, porque às vezes tem muitas pessoas que têm alteração do ritmo e é diagnosticado como insônia, e não é insônia. Sim. Um exemplo comum... Acho que é mais comum, né? Esse diagnóstico de insônia é meio que popular, né? Assim, para todo mundo. Um exemplo, aquele adolescente que dorme todo dia 3 horas da manhã e vai acordar só depois das 11. Sim. Quer dizer, ele tem insônia, mas ele dorme às 3 da manhã e acorda às 8, mas ele acorda satisfeito, descansado. Sim. Na verdade, houve o quê? Um deslocamento do horário de sono, mas a qualidade do sono dele é normal. É bom. É o que a gente chama de atraso de fase de sono. Como tem outros que têm o efeito contrário. Dorme muito cedo e acorda cedo. Por exemplo, 7 da noite está dormindo, 2 da manhã está acordado. Quer dizer, ele tem um sono excessivo? Não. Ele dorme às 2 da manhã, às 7 da noite, às 19 horas, mas acorda às 2, descansado, satisfeito, pronto para o serviço. Só que está no horário errado. Ele antecipou o horário de dormir. Então, isso chama avanço de fase de sono. Então, quer dizer, é uma alteração do ritmo de sono. E existe certo e errado nisso? Em horários? Por exemplo, a pessoa das 19 às 2 horas da manhã. E é uma outra questão que também já está aqui para eu lhe perguntar. Adolescente realmente é mais noturno? Eles produzem mais à noite, por isso que dormem mais? Ou é realmente o hábito de ficar jogando, enfim, em redes sociais? Então, na verdade, eu quero que o senhor explique 2 situações. Uma é, o adolescente, ele é realmente mais noturno ou não? E existe isso de ser mais certo determinado horário, vamos falar dos adultos, de X horário até X horário, para que o sono seja melhor? Aí a gente entra num termo chamado cronotipo. Então, tem pessoas que têm os chamados cronotipos. Tem um que é o cronotipo matutino, outro é o cronotipo vespertino. O pessoal da fazenda que trabalha no sítio, habitualmente eles dormem cedo e acordam cedo. Né? Então, eles têm um cronotipo matutino, dormir cedo e acordar cedo. Mas eles têm um padrão de sono normal. Outras pessoas têm o padrão vespertino, dormir tarde e acordar tarde, é um cronotipo dele. Né? E tem os indiferentes que dormem, digamos, entre aspas, o horário habitual. Agora, qual seria o melhor do ponto de vista biológico? É melhor você ser um matutino do que você ser um vespertino, pensando do ponto de vista da fisiologia. Quanto ao adolescente que você falou, então, alterações, porque o amadurecimento cerebral, ele não se completa nos 2 primeiros anos de vida, leva um tempo. E no período da adolescência tem muitas alterações neurológicas que regulam a ação hormonal e até isso se ajustar
dão algumas alterações também nessa área relativas ao sono, independente da indisciplina de horário. Okay. Você comentou, se o sujeito fica mais tempo em aparelhos eletrônicos, começa a entrar à noite, aí vai dormir tarde, quando ele precisa dormir cedo ele não consegue. Então ele deslocou o horário, quer dizer, então acabou de uma certa forma alterando o relógio biológico dele. Isso acontece. Exatamente, isso acontece. Eu posso mudar. Pode mudar. O ser humano pode mudar o seu ciclo circadiano. Então, aí no caso, essas alterações de amadurecimento que vão se completando nesse período, tem muita relação com isso que você falou, dele dormir mais tarde e acordar mais tarde. Aí, numa fase mais adiante, vai completando o amadurecimento cerebral, já depois dos 20 anos, a tendência é para ir para o padrão habitual. Okay. Digamos, o horário habitual de sono, lá das 23 às 6 horas da manhã. Né? E quando chega lá na frente, o idoso, depois de 60 anos, começa a alterar de novo, começa a ter um sono fragmentado à noite, e microcochilos durante o dia, que está relacionado ao processo de envelhecimento, que é a chamada apoptose, que todo mundo... Que é dormir sempre depois do almoço, enfim, a cesteada. Da cesteada, a famosa cesteada. Então, né? Isso desde o nascimento, vai tendo essas mudanças. Né? Então, da idade, o adulto jovem, vamos colocar dos 18 até os 60, é o mesmo padrão de ritmo de sono. Depois de 60, já começa a alterar de novo, porque já entra no processo do envelhecimento. Tá. A troca do dia pela noite, a famosa troca do dia pela noite, principalmente com crianças, né, bebês, as pessoas do nada, alguns fatores começam a acontecer nas nossas vidas e a gente começa a ter essas mudanças. Até onde isso é ok, ou ele tem que ser tem que ser um alerta para tipo, algo está acontecendo, e se acontece, no que ele realmente prejudica? Não, né, doutor? Talvez não. O ser humano é um ser de hábitos diurnos, não noturnos, né? Diferentemente dos répteis, dos roedores, que eles trabalham à noite e dormem durante o dia. O ser humano não. A partir do instante que a gente faz essa troca forçada, né, como é o caso da mãe que amamenta várias vezes à noite, tem que acordar, ou que trabalha em turnos. Tem pessoas, por exemplo, é muito comum em vários serviços, da polícia, turno, médicos, enfermeiros. Então, trabalha à noite e muitos ainda falam, não, eu estou tão adaptado que eu não percebo mais alteração. Já anos fazendo isso, dormindo durante o dia e trabalhando à noite. Mas isso daí seria uma coisa normal, mesmo que a pessoa aparentemente não perceba? Não. Na verdade, existe um estresse silencioso nessa situação. Por quê? Como a gente estava comentando, durante o sono nós temos uma produção de uma série de hormônios que são produzidos durante o período do sono noturno. Né? Então, a ação, por exemplo, do cortisol, a melatonina, hormônio da tireoide, hormônio de crescimento, produzido durante o sono da noite. Quando você altera, você leva a alteração, desregula esse mecanismo fisiológico. Né? Então, isso vai com o tempo gerando várias alterações como pressão arterial, alteração de apetite, obesidade, sem contar que acelera processos de envelhecimento, alteração de imunidade, né? Alteração da qualidade de percepção, reflexógena e assim por diante. Por isso que fala muito, né, assim, no dito popular a gente tem isso, durma bem que a sua pele vai ficar boa, durma bem porque você vai estar mais descansado, dorme que você não engorda, não tem, são coisas populares, mas que no fundo é isso que o senhor está falando. Né? São fundamentadas nas neurociências, até tem vários trabalhos mostrando o seguinte: quem dorme mais morre menos, envelhece menos, adoece menos e é mais inteligente. Tudo isso daí tem fundamentação. Isso não estou tirando da minha cabeça. Então, realmente, é melhor você ser um longo dormidor do que um curto dormidor. Prefiro você dormir 8, 9 horas por noite do que dormir 5 horas ou 4 horas, 6 horas por noite. Isso já está bem comprovado. Pode ser até algo invejável, né? Dorme 4 horas, 5 horas, no outro dia está bem no centro de sono, produz, faz mil coisas. Mas e para ele? Para o organismo dele, é bom ou não é bom? A primeira pergunta você tem que fazer isso. Se ele ganha muito dinheiro, não sei o que, produz, faz, é outra história. E do ponto de vista orgânico, o que tem aí de dano, né? Quer dizer, tem dano, né? Não dá para desconsiderar isso. Doutor, a gente vive num mundo muito doido, né? Vamos trazer para o dito popular, tudo muito agitado, tudo muito corrido, muito estresse, coisas que auxiliam facilmente a gente a perder o sono, como nós falamos, né? E ter noites mal dormidas. Então, o senhor já vem trazendo várias informações. Não é bom, isso é fato, não é bom. Cuide, observe. Tem alguma dica
para que a gente, beleza, eu venho lá hoje, eu estou muito agitada, vou dormir mal, o meu dia não vou produzir bem. À noite eu penso, vou dormir, já vem de novo mais uma noite. Em que momento que liga um alerta nisso? O fato de você já começar a ter uma ansiedade pela noite que está chegando já é um sinal muito ruim. Porque à noite, o sono, o que é o sono? É uma coisa de repouso, de reparação, de relaxamento, deve ser uma coisa maravilhosa. A partir do instante que vai chegar esse período, que você está vendo de uma maneira, como você falou, frustrante, porque as noites anteriores foram extremamente difíceis, isso é sinal que a coisa está indo muito mal, né? Então a gente tem que procurar diagnosticar o que está acontecendo e tratar, não deixar a coisa andar. Em relação à melhora e a maneira de você evitar, a primeira coisa é fazer a higiene de sono. Tudo que atrapalha o sono você tem que tirar. Então a gente sempre fala, quarto é para dormir. Quarto não é para ter televisão, nem livro, nem revista, nem jornal, nem comida. Celular até para estar lá na cozinha, lá dentro do porta-mala do carro, desligar de preferência, né? Como que faz isso, doutor? Faz, né? Aí o senhor vai dizer, faça, né? O ser humano, ele faz a máquina, tentando imitar o homem, mas a máquina não tem emoções, não tem sentimentos, o homem tem. Então a gente ainda é superior, né? Então a gente tem que dominar essa máquina e você ditar as regras. Tenha controle sobre, né? Exatamente. Então a gente fala, não deixa esses instrumentos dentro do quarto. Temperatura agradável, roupa leve, escuro total. Nunca tomar banho e deitar, nunca jantar e deitar, pelo menos 2-3 horas antes. Porque uma coisa interessante, eu vou tomar um banho morno para relaxar e dormir melhor, né? Essa coisa que o pessoal faz muito, bom, parece ser bom. Por que não é tão bom assim? O médico chega aqui e começa a falar uns negócios estranhos. Porque quando você aumenta a temperatura corporal, a curva da melatonina cai. As duas são opostas. A nossa temperatura corporal ela é máxima no final do dia, à noite ela começa a cair. A melatonina ela é baixa durante o dia e vai subindo. As duas são opostas. Quando eu aumento a temperatura corporal, eu faço a inversão. A melatonina cai. As duas não andam juntas de forma nenhuma. Tudo que eu leve aumento a temperatura corporal vai colaborar para cair a melatonina. Que é fundamental para eu ter para ajudar no sono. Tanto que assim, a melatonina ela é alta à noite, quando chega 4 horas da manhã é o pico máximo dela, a temperatura corporal o vale máximo. É onde tem o maior risco de acidente. Quem trabalha à noite, nos plantões do food, é o período pior. Porque por conta disso, a capacidade de tomada de decisões, reação, fica tudo comprometido. Aí de manhã cai a temperatura, a melatonina cai, a temperatura corporal aumenta. Então você toma um banho morno, aumenta a temperatura corporal. Até ela baixar, atrapalha. Exercício físico, academia. Você vai na academia, muitas pessoas saem do trabalho, vai para a academia, já tem o problema de sono. Eu falei, vou me matar, eu vou fazer mais ainda. Nem uma hora, ficar 2, 3, eu vou sair daqui acabado, para dormir melhor. Chega lá e passa a noite inteirinha acabado, acordado, né? Por quê? Atividade física, calor, energia. Aumenta também a temperatura corporal. Nossa, eu estou aqui lhe ouvindo e eu estou muito reflexiva, porque eu estou vendo que eu faço tudo errado, então, hein, doutor? Isso aqui é uma ênfase, principalmente para quem já tem problema de sono. É claro que tem pessoas que falam, eu tomo banho a morno e durmo sem problema. Claro, é individual, mas para quem já está com algum distúrbio, esse é um alerta. Porque às vezes a gente não sabe, não percebe, né? Então isso faz parte da higiene do sono. Cafeinados, de tudo que for psicoestimulante, evitar pelo menos depois das 15 horas em diante, chocolate, Coca-Cola, chimarrão, tereré, chamate, chá preto e o próprio café. Quer dizer, pelo menos vai colaborar para não piorar, né, o sono. Então, a cronificação, às vezes, de uma insônia ou até um distúrbio do ritmo circadiano, com isso você consegue minorar, né? Então ajuda muito. E é interessante ter o ritmo como a gente fala, para dormir é interessante você ter aquele ritual, né? Colocar o pijama, se preparar, respirar. Tudo que for relaxante à noite ajuda. Excitante é de manhã, né? Então vai para academia, explode. Agora à noite você tem que dar uma relaxada. Isso vai colaborar para o sono. Eu estou aqui pensando, né? Porque eu tenho isso. Parece que pela manhã eu sou mais lenta. Assim, pensar que eu vou acordar, eu acho, né? Como eu admiro as pessoas que acordam 5 horas da manhã, já estão na academia, daí já tomam banho, já vai trabalhar. Eu estou no meu horário de trabalho sem problema, eu vou produzir, mas esperar que eu acorde muito mais para que o meu corpo já fique agitado,
é complicado. Agora à noite vai. E aí quando o senhor me fala assim, comece a relaxar antes, eu estou pensando, estou fazendo tudo errado, por isso as minhas insônias. Muito bom. Ou às vezes também você pode cair naquilo que eu falei do cronotipo vespertino. Sempre teve o padrão biológico mais para dormir tarde e acordar tarde. Isso é interessante quando você vai avaliar, por exemplo, funcionário, candidata a determinados tipos de trabalhos baseado em turnos, horários, né? Então, o cronotipo vespertino, que dorme tarde e acorda tarde, você pode para ele trabalhar mais tarde. Entendi. E o que tem um padrão mais matutino, dorme cedo, acorda cedo, ele pode entrar na madrugada. Então, ajuda muito no sentido de você fazer essa avaliação. Okay. Isso é, empresas grandes, o pessoal faz isso exatamente para você poder jogar o sujeito turnos, do padrão que para ele é mais adequado. E vai com certeza colaborar para o desempenho dele. Doutor, os meninos estão aqui me fazendo sinal que o nosso tempo chegou, né? E que assunto bacana e reflexivo, viu? Eu tenho certeza que muita gente que nos ouve aí vai mandar pergunta e vai querer saber um pouco mais. De forma geral, sobre ciclo circadiano, que mensagem o senhor deixa para quem nos acompanha? Como isso aí vem da evolução, né, filogenética do ser humano, desde os nossos ancestrais, esse ritmo de dormir à noite e estar acordado durante o dia, é interessante a gente procurar preservar, dormir durante a noite e estar acordado durante o dia, evitar o máximo possível a inversão. Isso com certeza seria a mensagem principal. É fundamental. Doutor, gratidão por estar conosco, muito bom falar com o senhor. Voltaremos, hein? Estou à disposição. Voltaremos. Quem nos acompanha lá nas redes sociais, YouTube, Spotify, podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande.